Dom, primeira série original Prime Video brasileira, dramática, é um excelente acerto. A trama acompanha Pedro Dom, jovem de classe média carioca que acaba se tornando o líder de uma gangue criminosa. Ao mesmo tempo, acompanhamos Victor Dantas, pai de Pedro, na década de 1970, no começo do combate às drogas. A série, que é uma criação do Breno Silveira, que é o diretor de Dois Filhos de Francisco, é inspirada em fatos reais, onde a gente acompanha a história do Pedro Dom, que é inspirada na história do Pedro Lomba, que foi o chefe de uma quadrilha violenta que era especializada em assaltar edifícios de luxo no Rio de Janeiro, no finalzinho da década de 1990 e no começo dos anos 2000. E o que a gente vê dentro da série, eu diria que é uma verdadeira saga grandiosa por vários motivos e que não deve em nada para séries true crime e filmes true crime norte-americanos, que já estão muito acostumados a trazer essas personas que acabam ganhando a mídia lá dos Estados Unidos para séries, para filmes. E o Brasil tá começando a engatinhar nesse sentido, eu sinto um pouco, e o caso de Dom é um exemplo disso que, como eu disse, não deve em nada para as produções norte-americanas, por vários motivos, mas talvez o principal deles que eu acho muito interessante é a ambição de contar uma história que acontece em décadas diferentes, porque Dom é uma série que se passa em duas linhas narrativas. Dá pra falar que até são três, mas para não ficar confuso eu vou resumir a duas, que uma é na década de 1970, onde a gente acompanha a história do pai, que é o Vitor, que está começando a trabalhar, agir como um infiltrado para descobrir mais sobre a cocaína chegando no Brasil, nos morros cariocas, enquanto que tem a segunda linha narrativa, que já é na década de 1990, onde a gente acompanha a história do Pedro indo para a questão de virar um criminoso. E aí a série acaba sendo muito grandiosa no escopo dela, porque a gente acompanha duas linhas narrativas simultâneas em décadas diferentes. E eu gosto muito quando eles colocam essa questão de ter linhas narrativas diferentes e como que a história de uma acaba conversando com a outra, que foi uma coisa que eu reclamei bastante, que eu não gostei em O Legado de Júpiter, a série da Netflix, porque tem duas linhas narrativas, mas no final das contas não serve pra nada. Aqui em Dom, muito pelo contrário, é muito interessante ver como, de um lado, a gente está acompanhando uma jornada de um personagem que está numa ascensão, enquanto que a outra linha narrativa, a gente acompanha uma outra jornada de um personagem que está numa decadência. E como que há um paralelismo muito bem feito em situações, em elementos narrativos de uma linha narrativa que conversa com a outra, espelha em alguns casos, ou em outros a gente acompanha o oposto do que a gente está acompanhando antes. E tudo isso serve para contar uma trama que vai falar muito sobre dependência, vício, sobre tráfico, sobre também corrupção policial, mas principalmente sobre relação familiar, na figura do pai e do filho e da família como um todo, porque tem a esposa, tem a irmã do Pedro também, mas principalmente na relação do pai, que é o Victor, com o filho, que é o Pedro. O Flávio Tolesani e o Gabriel Leone estão muito bem na série e é muito interessante acompanhar essa dinâmica dos dois, porque a série é desenvolvida de uma forma que você vê o problema que o Dom tem, que o Pedro tem, e como que o Victor, ele tá ali sempre para tentar ajudar o filho, por mais que ele seja também um personagem muito explosivo e muito difícil de lidar, como que ele critica o filho ao mesmo tempo que ele tá tentando ajudar, e esses dois atores mandam muito bem em diversos momentos, mas para mim particularmente, quando eles estão interagindo, que tem muito do conflito, mas também tem muito de uma questão de um amor ali incondicional, eu acho que é quando a atuação dos dois acaba crescendo bastante. Todo o elenco também é muito bom na sua totalidade, com destaques para alguns, mas um que eu gostei muito foi de ver o Fábio Lago, que estava em Tropa de Elite, o primeiro inclusive, aqui fazendo um personagem da década de 1970, que é meio que o chefe do crime no morro, onde a gente acompanha, que ele tá muito bem. E além disso que eu falei, a série também ela é muito grandiosa, eu sinto, por conta do nível técnico de qualidade. É algo nível de cinema mesmo, é algo muito cinematográfico que a gente está acompanhando, seja na proporção, na escala mesmo, na própria fotografia, quanto nas locações, que pelo que eu pesquisei, muito do que a gente vê, para não dizer a totalidade talvez, foi filmado em locações reais, o que traz um senso de realidade para dentro da produção que é gigantesco. Além da trilha sonora, que traz músicas
muito característica do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que você escuta e fala, eu lembro dessa música, caramba, que elas tem muitas que estão aí até hoje, mas tudo isso traz uma identidade, uma personalidade pra dentro dessa série True Crime muito boa. Porém, contudo, todavia, não obstante, tem alguns poucos elementos que não me fazem achar Dom uma série impecável. Isso reside principalmente conforme a gente vai chegando perto do final da temporada, porque, primeiro, tem um elemento narrativo em específico que ele é constante nessa jornada, que eu entendo o ponto que ele quer dialogar com a questão do vício do Pedro. Só que quando a gente chega perto do final, parece que esse elemento, da forma como ele é colocado e desenvolvido de uma forma até que repetida durante a série, no final parece que a série tá andando em círculos em torno disso e não necessariamente levando a conversa para um outro lugar. Além disso, também tem o fato de que o último episódio, principalmente para mim, ele ficou tão corrido, tão abrupto no que ele queria contar, que isso tirou um pouco da força da série como um todo. Que ela tem um ritmo com a qual ela vai se desenvolver, que não é vagaroso, é até tranquilo assistir um episódio atrás do outro, até porque quase sempre tem algum elemento ali no final que faz você querer ver o próximo, mas quando chega no final, no último episódio, é meio atropelado, é uma coisa acontecendo muito próxima da outra que você sente que deveria ter um espaçamento maior para que todos aqueles acontecimentos tivessem um peso narrativo e quando coloca tudo muito junto, um aglutina demais o outro e acaba perdendo o peso necessário. Com 8 episódios de 1 hora de duração cada um mais ou menos, Dom é uma ótima série brasileira e uma ótima primeira série dramática para o Amazon Prime Video. E caso você tenha o Prime Video e ainda não assistiu, fica aqui a minha recomendação porque vale bastante a pena. Tem esses pequenos pontos que são negativos para a série como um todo, mas no geral o saldo é bastante positivo. Então se você já curte acompanhar essas séries normalmente, assista Dom porque você não vai se arrepender, eu imagino, além do fato de que tem elementos que trazem essa personalidade brasileira para dentro da série. E é isso, pessoas. Assistiram Dom? Gostaram, não gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Assine o canal na bolinha aqui do lado, deixa aquele like que isso ajuda bastante o canal e nos vemos na próxima. Tchau, gente!